Salve, minha rapaziada, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regata. Estamos gravando aqui, faltando 10 para as 11, certo? Quase 23 horas aqui, né? Muita gente vai assistir esse vídeo já na quinta-feira, dia de Botafogo e LDU, e aqui você vai saber tudo sobre Botafogo e LDU, é isso, rapaziada. Provável / possível escalação do Botafogo, provável escalação da equipe da LDU também, certo? A gente vai falar aqui um pouquinho a respeito de arbitragem e também vamos falar a respeito de Rojas, tá bom, pessoal? Acho importante a gente falar também sobre o Rojas, atleta que ainda está em pauta, né? Muito por conta desse esquecimento, né, do Rames. O Botafogo vai buscar um protagonista na segunda janela e tudo indica que o protagonista em ascensão que o Botafogo vai tentar é o Rojas, atleta que atualmente tem vínculo com o Racing da Argentina. Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Eu só estou pesquisando aqui a arbitragem que de fato eu não tenho ainda. Opa, agora eu tenho aqui tudo certinho. Daqui a pouco a gente vai ler, beleza? É um trio argentino para essa partida entre Botafogo e LDU, beleza? Antes de mais nada, muito obrigado porque a gente chegou aos 90 mil, a gente alcançou aqui os 90.600 seguidores. Estamos com 90.601 seguidores nesse momento, então vamos embora, rapaziada. Já deixa aquele like e se inscreve aqui no canal, você que chegou aqui hoje, para a gente poder chegar o mais breve possível, quem sabe com uma boa vitória do Botafogo, se Deus quiser mais uma, contra a LDU. Vencendo, o Botafogo, a gente não chega aqui ao canal Brownie Fogo com 90.700 inscritos já na quinta-feira, beleza? Vamos lá, rapaziada, o negócio é o seguinte, primeiro de tudo que eu quero trocar uma ideia com vocês aqui, tá legal? A respeito do Rojas, antes de falar aqui da relação. Foi até a notícia no canal do Thiago Franklin, né, e a gente já tinha falado aqui um pouco sobre isso num vídeo, acho que anteontem, né, foi na quarta, o vídeo foi segunda, então é isso, né, sobre essa expectativa do Botafogo de buscar esse protagonista, e que seria provavelmente o Rojas, tá, porque não é um protagonista midiático, mas é um protagonista em ascensão, né, num perfil, por exemplo, de um atleta que ele sai do mercado sul-americano, chega no futebol brasileiro e pode ir muito bem. Acho que o grande exemplo nos últimos anos é o Arrascaeta, que sai do Defensor do Uruguai, ninguém conhecia o Arrascaeta, arrebenta no Cruzeiro e depois arrebenta mais ainda no Flamengo. Então o Botafogo buscaria esse jogador lá no Racing, certo? Ele está em fim de contrato, então o Botafogo não gastaria com a transferência, só que parece que o status do atleta está querendo pedir alto, porque existem alguns clubes aqui no futebol brasileiro que já sondaram a situação do jogador, parece que o Internacional chegou a sondar a situação, o Atlético Mineiro chegou a sondar a situação, o Corinthians chegou a sondar a situação, e o Botafogo foi o que, digamos, chegou mais perto de conversar para definir algo com os empresários. Parece que o mundo árabe também está de olho no cara, e ele está pedindo alto, né? Parece que é um leilão, digamos assim. O Botafogo não quer entrar nesse jogo, como por exemplo entrou com o Reda, como por exemplo entrou talvez ali com o Zahavi, não leilão com outros clubes, né? Talvez sim, porque teve o clube de Israel, mas enfim, vocês entenderam, para o Botafogo não ficar na mão dos empresários. O Botafogo estipula um limite daquilo que ele quer investir nesse atleta, que apesar de ser um atleta de alto rendimento, pelo que vem mostrando nos últimos anos no futebol lá da Argentina, certo? E também na seleção paraguaia. É um jogador que tem 27 anos e ainda não explodiu num maior cenário, num Campeonato Brasileiro, numa ascensão além da Argentina. Então o Botafogo entende que, por exemplo, pagar 800 pau pro cara é talvez acomodar esse cara aqui no futebol brasileiro. Então, eu entendo um pouco, digamos assim, eu até cheguei a curtir alguns comentários, né, de discussões assim nas redes sociais, falando, pô, cara, o Botafogo ia investir a grana pesada no Rames. Por que não investe no Rojas, que é um cara que vai chegar com mais fome, sabe? Mas o Botafogo ele não quer cometer loucuras, sabendo que existe um grupo linear, sabe? Então, enfim, o Botafogo tem que medir e entender, né, quais vão ser as situações da segunda janela e, no fim das contas, né, peneirar para ver o que é necessário para investir nesse jogador. E aí eu quero saber de vocês, né, algo na casa dos 800, 900 mil para um jogador como o Rojas, vocês pagariam se fossem o Botafogo? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que não, acho que dá para reduzir um pouco mais. Afinal, a gente não está falando de um atleta, pô, cara, que ele já mostrou algo num grande centro. Mas é importante monitorar, porque o Botafogo vai precisar de um jogador da qualidade dele para melhorar o índice do time para o segundo semestre, tá? Em que vem reta final decisiva de Copa do Brasil, Sul-Americano e, claro, segundo turno de Campeonato Brasileiro, onde o objetivo, apesar do Botafogo hoje ser o líder do campeonato nesse início de competição, o objetivo principal do Botafogo é retornar à Copa Libertadores em 2024, ou seja, ficar entre os 6 ou os 8
primeiros do campeonato, beleza? Agora a gente parte para a relação, tá bom? Temos ausências e presenças, tá? Vamos ler aqui os relacionados, né, da equipe do Botafogo. Vamos lá, o negócio é o seguinte, a gente tem a volta do Gabriel Pires à relação, ele tinha se ausentado de um treino, então ele acabou ficando de fora de um dos últimos jogos do Botafogo, e a justificativa foi uma situação familiar, né, cara? Parece que rolou alguma situação com a filha dele e tudo mais, então não é nada pessoal sugerindo que era indisciplina e nada disso. O Gabriel Pires, inclusive, é um jogador que eu particularmente gosto, tá? Eu acho ele um bom jogador, porém, né, nunca participei de linchamento de Gabriel Pires, é uma coisa que eu não gosto, mas eu acho que ele, em alguns momentos, talvez prenda demais a bola, em alguns momentos ele irrite um pouco o torcedor do Botafogo por conta disso, mas eu acho que ele tá longe de ser um jogador improdutivo, pelo contrário, eu acho que é um cara que agrega. E aí uma situação que eu acho um pouquinho injusta, mas eu também não vou ficar cornetando que o Botafogo tá vivendo um bom momento, mas o Janderson entrou muito bem no último jogo da Copa Sul-Americana e marcou gol, sabe? Eu gostaria que o Janderson estivesse nessa lista, afinal é uma lista de relacionados para a competição na qual ele marcou gol, né, recentemente. Né? Perdão, ele marcou gol na Copa do Brasil, mas é uma competição de mata-mata, certo? Então é uma relação de um outro jogo em que eu gostaria de ver o Janderson, sabe? Acho que seria interessante, mas enfim, vamos ver aqui todos os jogadores relacionados para essa partida. Adrielson, Danilo Barbosa, de Plácido, Douglas Borges, Eduardo, Gabriel Pires, Sauer, Hugo, Igor, Gabriel, Júnior Santos, Lucas Fernandes, Lucas Perry, Luiz Henrique, Luiz Segovia, Marçal, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Felipe Sampaio, Rafael, Raí, Tietê, Tiquinho, Cuesta e Vitor Sá. Lembrando que o Matias Segovia não pode ser inscrito na primeira fase da Copa Sul-Americana por conta da situação de inscrição, documentação, algo que foi culpa do Guarani do Paraguai. E aparentemente o Botafogo não conseguiu essa autorização, pelo menos não ainda. Beleza, rapaziada? E aí uma escalação que ela é possível, / provável, né? Vamos brincar aqui, cara. Lucas Perry, certo? Na lateral direita, a gente vai ter uma disputa entre o Rafael e o Plácido. A zaga composta por Cuesta e Adrielson. E na lateral esquerda o Marçal. Meio campo com Danilo, Tietê, Eduardo. De um lado, eu colocaria particularmente o Luiz Henrique, mas entendo o Vitor Sá, até porque eu estou falando até de critérios da competição. No último jogo da Copa Sul-Americana contra o César Valerro, o Vitor Sá foi muito bem. Então, enfim, também não vou ficar reclamando. Do outro, eu não sei, cara, eu daria uma oportunidade a mais pro Sauer, tá? Embora eu esteja até satisfeito com o nível que o Júnior Santos vem apresentando. E o Tiquinho no ataque. Essa escalação que eu imagino, rapaziada, obviamente, não se baseando em desgaste, né? Que são coisas assim que o Botafogo ele não revela, né? Não sei se algum jogador pode não estar 100% por conta dessa maratona frenética de jogos, então pode acontecer, tá legal? Vamos falar aqui um pouquinho também da LDU, tá? Se você pegar o último jogo da LDU, os últimos jogos, tá? Os últimos 5 jogos, são 3 vitórias da LDU, tá? Apesar de ter 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, venceu o Magallanes e o César Valerro, fez a sua parte contra os 2 piores times do Grupo A, coisa que o Botafogo não fez contra o Magallanes, mas fez muito bem contra o César Valerro do Louco Abreu. No Campeonato Equatoriano, a LDU tá oscilando. A LDU vinha ali de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem perder, tá? Tava vivendo uma boa fase, teve até ali, ó, um número de 1, 2, 3, 4, 5 vitórias seguidas até perder. No dia 15 de abril, pro Barcelona de Guayaquil em casa. Aí ganhou no Magallanes, na Copa Sul-Americana, perdeu pro Orense fora de casa no Campeonato Equatoriano e venceu fora de casa. A LDU vem de um 4-0 para cima da Universidade Católica fora de casa. A LDU contra equipes que talvez sejam mais fortes, se você pegar aqui a classificação, a tabela de classificação do Campeonato Equatoriano, tem o Independente Del Valle em primeiro, o Aucas em segundo, o Barcelona de Guayaquil em terceiro e o Orense em quarto. Recentemente a LDU perdeu para o Independente, perdeu para o Barcelona de Guayaquil e perdeu para o Orense. Então, a LDU contra equipes que estão assim no melhor momento, ela apresenta mais fragilidades defensivas. Contra times mais fracos, a LDU consegue deslanchar e ganhar até por placares elásticos, certo? Então o Botafogo ele tem que tomar a iniciativa da partida com toda certeza e não dar terreno, não dar espaço para os contragolpes da equipe da LDU e principalmente atento na bola aérea, né, que foi um problema nesse último jogo contra o Flamengo. Claro, com o adendo do desfalques, né, o Botafogo teve um a menos, enfim. E a gente fala aqui também da arbitragem, tá? É um jogo importante, lembrando, obviamente, o Botafogo precisa ganhar para tomar da LDU a primeira posição no Grupo A,
o primeiro colocado que se classifica de maneira direta para as oitavas de final da competição. E a arbitragem, né, a gente vai ter aqui os seguintes caras. O Dario Herrera é o árbitro, os assistentes são o Ezequiel Brailovsky e o Maximiliano Del Ieso. E o VAR será arbitrado por Silvio Truco. Todos esses que eu listei aqui são argentinos, beleza, rapaziada? Se não tivermos nenhuma outra notícia muito enigmática, muito, importante, a gente volta aqui só depois do jogo entre Botafogo e LDU, se Deus quiser, para falar, analisar, repercutir uma vitória do Botafogo, para colocar o time na liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana. Valeu, um abraço, tamo junto e fui.